Olá, estudantes do primeiro ano A de Física. Vou gravar um vídeo para vocês sobre o nosso conteúdo envolvendo as leis de Newton, certo? Desde já, ressaltando que talvez a imagem não esteja com iluminação tão ok, porque é o que dá para fazer na minha situação. Não dá para ter um ambiente mais iluminado do que esse, sem que atrapalhasse o que está escrito na lousa, certo? É, Peço que as anotações que aparecerem no quadro durante o vídeo vocês repassem para o caderno e que prestem atenção e procurem compreender cada conceito. Na semana passada tivemos uma videoconferência e eu já expliquei a primeira e a segunda lei de Newton lá na videoconferência, mas eu vou repetir aqui, fazer um resumo, porque a boa parte da turma não estava presente. Então, vamos lá, certo? Então, são as leis de Newton, as 13 leis de Newton. Vou resumir cada uma delas. Quando a gente fala das leis de Newton, certo? Em geral, a gente estuda força. A gente estuda a grandeza chamada força. Como a força interage com a matéria, o que causa nessa matéria, como é o movimento, a aceleração. Então vamos lá. Primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que essa lei sugere? De que o enunciado mais conhecido é de que um corpo em movimento tende a continuar em movimento e um corpo parado tende a continuar parado. Ambos tendem a manter sua inércia. Inércia, em geral, é entendido como algo que está parado. Mas, para a física, um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, que mantém sua velocidade igual, ele está em inércia de movimento, certo? Ele não tem alteração no seu movimento, então ele está em inércia de movimento. E um corpo parado está em inércia, certo? Então, a primeira lei é isso. Dizendo que corpos que estão em inércia, seja em movimento ou parados, tendem a manter sua inércia, a não ser que uma força externa haja sobre ele, para retirá-lo de sua inércia. A segunda lei de Newton é a lei que traz a equação, uma das equações mais famosas da física, certo? Uma das mais simples também. Força é igual a massa vezes aceleração. Não tem como você pensar em força que não envolva massa e aceleração, certo? Então, a força resultante que age no corpo vai interagir com essa massa e causar uma aceleração. Uma observação que eu fiz na aula da semana passada é de que analisem que o F de força e o A de aceleração tem uma setinha em cima. Essa setinha indica que são grandezas vetoriais. Como eu falei na semana passada, para você diferenciar o que é uma grandeza vetorial, basicamente todas as grandezas em geral têm uma quantidade, tem um módulo. Para ela ser vetorial, ela tem que ter módulo, direção e sentido. Então você é só analisar as forças que você compreende com uma direção. Por exemplo, força tem direção. Você aplicar força no objeto numa direção ou na direção oposta dá resultados diferentes. Agora, por exemplo, você fala massa. Massa não tem direção, certo? Aceleração tem direção. Então as que têm direção, em geral, são grandezas vetoriais. E essa setinha em cima só é para diferenciar, certo? Não vai mudar nada. É só para diferenciar. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Quanto mais força, mais aceleração, certo? São grandezas diretamente proporcionais. A terceira lei de Newton, essa já é nova, não foi explicada, fez parte da aula da semana passada. É a lei da ação e da reação. Sempre que um corpo sofre uma ação, por exemplo, um impacto, tudo isso vai ser estudado, certo? Um impacto, toda essa ação gera uma reação de igual intensidade em sentido oposto.
mas essa parte a gente vai estudar com calma mais um pouco para frente, certo? Então, são as três leis. Lei da inércia, a lei da força resultante, que gera essa equação, e a lei da ação e da reação. Eu vou dar uma pausa agora para continuar com a próxima parte da aula. Continuando a aula, vejam só. Força-peso. Vamos agora estudar alguns exemplos de força. Força-peso. No cotidiano, sempre que a gente fala de peso, a gente associa peso à massa de um objeto, ou de um corpo, ou de uma pessoa. Por exemplo, a gente fala, meu peso é 80 quilos. Mas na verdade, 80 quilogramas não é meu peso, é minha massa. Aí você diz, professor, não é seu peso não. Na superfície da Terra, a força-peso do meu corpo é de 80 kg força, certo? Então é 80 e é 80. O que muda é porque peso é uma força que depende da gravidade. Então, se eu pensar num exemplo em que meu corpo não está mais na superfície da Terra, meu peso já não é mais o mesmo, mas minha massa não altera. Então são dois conceitos que você já vai fixando, certo? É uma questão que cai muito em Enem, por exemplo. Cai sempre em Enem, para falar a verdade. Essa questão de saber se o aluno distingue massa de peso. Sua massa não altera em lugar nenhum do universo, mas seu peso depende da gravidade. Olha esse esquema aqui no quadro, certo? A gente viu na segunda lei de Newton que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então a força-peso, que é esse P, é igual a massa vezes a aceleração de quem? Da gravidade. Certo? Uma observação é que a gravidade, como vocês sabem, tem uma direção, para baixo. Então a força-peso tem a mesma direção, para baixo. Entendendo a força-peso, a gente vem para uma segunda força aqui embaixo, certo? A força normal. Força normal. Pense o seguinte, a gente sabe que as forças resultantes que agem no nosso corpo vão determinar a nossa aceleração. Então, se meu corpo está parado, eu estou aqui em pé, eu tenho uma força, peso, que está, de certa forma, empurrando o meu corpo em direção ao chão. Se só existisse essa força, eu deveria ter aceleração, porque eu tenho uma força agindo em uma certa direção, eu deveria ter uma aceleração. Mas eu não tenho essa aceleração. Por que isso ocorre? Porque existe a força normal, certo? Como é que ela age? Quando a força-peso tenta, digamos assim, colocar você nessa direção para baixo, a força normal vem para empatar o jogo. Entra também na questão da terceira lei de Newton, certo? Ação e reação. Então, a ação da força-peso, a reação da força normal. Então, se a força-peso tem uma intensidade, digamos, de 100 newtons, essa força normal vai ter uma intensidade de 100 newtons. Se fosse diferente, você obteria uma aceleração para baixo. Mas aí vem a força normal para empatar o jogo, certo? Essa é a força normal. Vou dar uma pausa aqui para continuar o assunto. Continuando a aula, vimos as leis de Newton, depois vimos a explicação sobre força-peso, sobre força normal, e agora vem a parte da lei de Hooke, que é a parte que estuda a deformação em sistemas elásticos. Seria, de certa forma, a força elástica, certo? Então, a gente tem uma equação aqui que também está relacionada àquela equação que a gente encontra na segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, certo? No caso da deformação elástica, a força vai ser a constante K, que é a constante elástica, vezes um ΔX, que seria a quantidade de deformação que esse sistema elástico sofreu, certo? Veja só, a gente está pensando em deformação elástica. Em geral, a gente tende a associar a elásticos, que esticam. Mas é bom começar assim, a associar também a
tipo molas. Molas esticam, mas elas também retraem. Então, essa deformação em sistemas elásticos está relacionada tanto à expansão de sistemas elásticos, quanto à compressão, certo? Então, como é que você começa a entender essa lei de Hooke e essa deformação em sistemas elásticos? Pense o seguinte: você tem uma mola que está em inércia, sem sofrer a ação de nenhuma força. Então, digamos que essa mola tem 30 centímetros. Aí você vai aplicar uma força nela de 1 newton. Você aplicou uma força de 1 newton e você viu, digamos que você aplicou essa força para baixo. Você não está esticando ela, você está comprimindo ela. Você apertou essa mola e ela com 1 newton, e ela que tinha 30 centímetros agora está com 25 newtons. Então, você sabe que se você aplicou 1 newton e ela foi para 25 centímetros, quer dizer que ela deformou 5 centímetros. Essa lei de Hooke diz que isso é proporcional. Como assim? Se você aplicar 1 newton e ela deforma 5 centímetros, indica que se você aplicar 2 newtons, ela obrigatoriamente irá deformar 10 centímetros. E é assim que ela funciona, certo? Então, F é de força, S ΔX é a distância de deformação, ou que o elástico, a mola esticou, ou que a mola contraiu, no caso. E esse K é a constante elástica. Esse K é o seguinte: cada elástico ou mola que você imaginar tem uma certa elasticidade. Depende do material, depende também do formato. Mas em geral a gente não vai estar, digamos que não vamos estar numa questão perguntando sobre a elasticidade de um elástico de borracha. Vocês vão ter que fazer enormes cálculos para achar qual a constante elástica do elástico de borracha. Não. As questões já trazem isso. Ou então, vai ser uma questão que vai dizer a força que foi aplicada, vai dizer a deformação que essa mola sofreu, ó, a força que foi aplicada, a deformação que essa mola sofreu, e aí vai perguntar a você qual a constante elástica. Mas veja só, se você sabe esse número e esse, é só resolver a equaçãozinha simples, que você só vai ficar com a incógnita da constante elástica. Certo? Em geral, quando a gente vai resolvendo as questões, a gente vai compreendendo melhor. Mas botem isso na cabeça. São força, constante elástica e a deformação. Isso é o significado dos termos, certo? Pronto, muito bem. Agora eu vou dar uma pausa para ver a outra parte do vídeo. Pronto, prosseguindo, vejam só. Agora vamos estudar a força de tração. Bem, nós temos uma força elástica que a gente pode entender ela em materiais elásticos, e a gente tem uma força de tração que em geral ocorre em cordas, certo? Cordas, pode ser que no exemplo venha com uma corrente, mas é a tração que em geral você aplica em uma corda, certo? A tração é o seguinte, veja, nós temos aqui dois exemplos, certo? O primeiro exemplo é esse. Temos uma corda e um bloco que está pendurado nela. Qual a tração? Ou seja, que força que está tensionando essa corda, que está esticando essa corda, certo? É a força peso desse bloco, certo? Então, quando você vê uma questão assim, você tem que analisar qual a força peso que esse bloco está gerando nesse fio. Qual a força de tração que está ocorrendo nesse fio, certo? E você olha também a direção da tração. Nesse outro exemplo, nós temos esse bonequinho aqui, muito bem desenhado, está puxando um bloco. Então agora a tração tem esse sentido. E ela vai ter
a mesma intensidade do que a força que o boneco está aplicando ali, certo? Se ele está puxando esse bloco com 10 newtons, então a força de tração 10 newtons e a direção é a mesma. Uma parte que eu ia deixando passar, eu que analisando, mas eu lembrei, certo? É essa aqui, ó. Conversões da força-peso, certo? Na parte que eu falei da força-peso, eu falei o seguinte: olhe, se eu tenho de massa 80 kg, meu peso é 80 kg força. E eu falei certo. Mas faltou um detalhe, certo? Em geral, a gente pode ver questões que estão em newtons, a força-peso está em newtons, ou que queira a resposta em newtons. Porque newtons é a unidade padrão de força. Então, mas isso é muito fácil, certo? Como eu disse, em geral as questões para vocês vão trazer gravidade, que é aproximadamente 9,8, ela traz uma aproximação de 10, porque é muito mais fácil multiplicar por 10 do que multiplicar por 9,8. Então, se a sua força-peso é de 80 kg força, para eu saber em newtons, só é multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10, mais uma vez? Porque força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10, que dá 800. Certo? Então, 800 newtons de peso, aí você diz, espera aí, eu tenho uma espaçonave que está em um certo planeta. Não, tem uma espaçonave que chegou no planeta Terra e ela tem de peso 1000 newtons de peso. Aí você diz 1000 quilos. Mas aí você tem que lembrar, não são 1000 quilos, são 1000 newtons. Você tem que converter ela para quilogramas força, para você saber a massa, certo? Então, nesse caso, 1000 newtons são 100 quilogramas de massa e 100 quilogramas força, certo? Uma conversão bem direta. Para eu ter em newtons, eu multiplico por 10. Se eu tenho newtons e quero saber a massa ou o peso em quilograma força, é só dividir por 10. Então, reforçando mais uma vez, todas as anotações no caderno. E agora eu vou passar a atividade, certo? Vou anotar aqui no quadro e explicar a vocês o que vocês vão fazer. Bem, vejam, vão no livro de vocês de física. Olhem a página 107, resolvam 20, 21, 22 e 23. Obviamente, esse vídeo deve... Não sei que hora eu vou estar enviando o link para Gabriel para ele compartilhar com a turma. Mas aí eu não quero, assim, não tem necessidade alguma de vocês estarem resolvendo questões a esse horário. Amanhã vocês têm outras aulas previstas. Inclusive amanhã, se eu não me engano, é algum feriado. Eu não sei se vocês vão ter aulas para amanhã, porque eu não tenho aula amanhã na escola. Mas aí fica para semana que vem, certo? Quando for na quarta-feira que vem, eu espero que tudo contribua para que a gente tenha nossa aula online. E aí eu quero vocês com as questões resolvidas na quarta-feira, sem falta, quarta-feira de manhã. E aí a gente vai debater, tirar as dúvidas mas quarta-feira não é para eu estar resolvendo as questões, é para eu estar conversando com vocês sobre a resolução delas, certo? É para vocês tentarem, se esforçarem para resolver, estudem, certo? Então, como eu disse, nada de muito esforço para hoje, não tem necessidade. Bons estudos daqui para a próxima quarta-feira e até uma próxima.